Fala pessoal, bem-vindo a mais um Netter Talks. Eu sou Matias Tiepo e hoje estamos com o Edgar Ribeiro, que é engenheiro e fundador da Arquitetura para Restaurantes, de restaurantes, né? Exato. De arquitetura de restaurantes. Edgar, muito obrigado por aceitar nosso convite. E, cara, eu queria começar perguntando um pouquinho da sua trajetória profissional, como que você entrou nesse mundo, enfim. Legal, Matheus. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre bom falar para esse público de food service, né? Bom, eu comecei há 37 anos atrás, em 1988. Eu tinha 18 anos na época. E minha primeira construtora, a gente fez um pouquinho de tudo. Aí eu troquei de sócio para uma sócia, vou ser bem breve. E ela trabalhava na Glasspack, uma empresa que fazia mobiliário para fast food. E aí apareceu uma lanchonete para fazer em Sorocaba. E aí eu fui com ela, fiz esse projeto com ela, e falei assim, pô, Rosê, vamos especializar, vamos fazer, gostei do segmento, porque eu já tinha feito prédio, eu tinha feito residência, eu tinha feito indústria, eu tinha feito um monte de coisa, apesar de precoce, né? Sim, uhum. Bem novo, né? Bem novo, com 18 anos. Meu primeiro sócio foi um professor meu de tecnologia. Ah, é? É, Você é meio que um estágio para ele? na verdade, tava fazendo na verdade, era técnico de edificações. E aí, esse meu professor de hidráulica, eu convidei ele para sócio. E aí foi a minha primeira construtora. Mas voltando lá quando foi com a Rose, quando eu fiz a lanchonete, eu adorei. Eu falei, poxa, vamos especializar, vamos focar nisso daí. E desde esse momento, a gente só faz bares, restaurantes e afins. Então, ao longo desses 37 anos, tem mais de 1.500 projetos implantados. Caramba. A gente já criou muita coisa aí nesse segmento. Com o tempo, foi natural que fosse convidado para ser dono de um bar, na sequência de um restaurante. E aí, no fundo, eu senti que a Rose tinha ficado um pouco de lado, porque ela não fazia parte dessas sociedades. Aí eu chamei para ela e nós montamos mais um restaurante de rua e um de shopping. Então foram mais ou menos uma trajetória de 15 anos como dono de bar e restaurante e, em paralelo, fazendo arquitetura de restaurantes. Na época chamava Área 2, Planejamento e Construção. Com o tempo eu virei vice-presidente da Bredia Brasel, né, porque fiquei empolgado, né, nessas feiras que a gente vai para fora do Brasil, chama NRA Show, a gente vai todos os anos. Sim. Uhum. E lá tem uma associação muito forte que valoriza demais o dono de bar e restaurante. E eu falei, poxa, eu quero fazer isso aqui para o nosso segmento. E aí eu entrei na associação, fiquei acho que uns 4 anos, e vejo o quanto é lindo o trabalho desse pessoal, porque é só doação e é um trabalho muito difícil, né? Um trabalho muito político. Aí quando eu vi que era muita política, eu me cansei, e aí eu dedicava de 1 a 2 dias da minha semana para isto, né? Uhum, sim. Aí eu resolvi voltar para a arquitetura de restaurante definitivamente. E todos os negócios que eu fiz foram sucesso, né? O bar foi um tremendo sucesso, a gente chegava a vender 3.500 garrafas de uísque por mês, Caramba. né? Depois, com o tempo, eu perdi para o meu ex-sogro, que ele vendia 5.500 garrafas, que era o Tássilo do Miller Godard, do Charles Edward do Miller Godard. Uhum. E a gente montou um que foi muito bacana, que foi no Paraíso, que foi um restaurante modelo. De lá saiu muita solução para restaurantes como o Divino Fogão, que na época era São Paulo primeiro, te ajudou a transformar no Divino Fogão. Um rebranding dele. Rebrand dele total. Quer dizer, ele tinha 18 lojas, a gente fez um trabalho que em 2 anos ele passou para 84 lojas, hoje eles têm mais de 200 e poucas lojas, né? E quais Então, foram as alterações que ajudaram a ter esse resultado? na época, o principal foi a indicação do designer e da gente mudar o nome, porque o nome dele era São Paulo Primeiro, então ele ficava muito, a franquia ficava muito limitada a São Paulo, ela tinha um pouco de O próprio nome era resistência limitante. para entrar em Minas, Rio, para o resto do Brasil não tinha muito. E foi feito um trabalho interno, inclusive dentro deles mesmo, do São Paulo Primeiro na época. E chegamos no nome Divino Fogão. Aí eu apresentei esse designer e fizemos um trabalho completo de branding e também de formatação da marca dele. Então, de 18 lojas que ele tinha na época, eu peguei as 9 principais e pegamos os pontos fortes, e mantivemos, e os negativos e ajustamos e criamos um padrão que aí foi muito fácil ele crescer. Em 2 anos ele chegou em 84 lojas, como eu te falei. Esse Cara, é um dos cases, né? e você lembra como vocês chegaram em Divino Fogão?
Vocês não se chegaram no nome? Olha, na época não tinha. Hoje já tem até escola de arquitetura de restaurantes, né? Tem muitos Aham. arquitetos novos aí trilhando esse mercado. Na época, tanto eu quanto as pessoas que mais antigas, como eu estava falando, o Zé Aurélio, Uhum. Adires e outros, a gente foi aprendendo na prática, Uhum. né? Foi o projeto, cada projeto é um aprendizado. Sim. Então, quando você pega um certo número de projetos, você acaba aprendendo muito. E estudando também, indo para as feiras fora do país. Então, a cada 2 anos a gente vai para Milão, por exemplo, que é a Host Milano. Né? Todos os anos nós vamos para o NRA Show, onde lá você tem palestras falando do segmento e você tem acesso à tecnologia, equipamentos, inovações e tendência do mercado. Né? E o que faz com que a gente fique sempre atualizado para poder trazer isso daqui para o Brasil, Uhum. sempre adaptando, né? Porque o que dá certo lá fora não necessariamente dá certo aqui dentro, né? Tem Que que é ter uma uma tropicalização, né? que inclusive é um dos trabalhos, é uma diferença do nosso trabalho. A gente trabalha muito com essa questão da identidade, né? De você colocar uma identidade própria no restaurante. O brasileiro é muito sensível, né? A tudo. Uhum. E então você tem que pôr essa brasilidade no negócio. Às vezes as pessoas têm um pouco de timidez e todo mundo acha que não é tão capaz, mas o grande diferencial que eu falo de um restaurante para outro é o dono do restaurante. Qual a diferença de uma pizzaria para outra pizzaria? É o dono da pizzaria, E que não dá pra copiar, né? que não dá para copiar. Então, assim, é um mapa de influências dele, onde ele estudou, às vezes vem essa questão de família, né? Tem de descendências, ou de estudo mesmo, ou de pesquisa. Então, esse mapa de influências que forma a pessoa é o que vai ajudar a formatar a identidade verdadeira para ele e vai fazer o negócio dele ser diferente dos outros. Então, parte do trabalho de vocês é ajudar a concretizar essa visão, essa personalidade do dono, digamos assim, no restaurante. Exatamente. Parte do nosso trabalho, e isso daí vem muito de encontro. Como eu te falei, eu tive 3 negócios Uhum. nesse segmento. Um deles foi no Shopping Light. E na época do Shopping Light, vou ser bem breve essa história, é interessante. Né? No Shopping Light, eu fiz um restaurante com 350 metros quadrados. Tá. Para ter uma ideia, 2 anos antes eu tinha feito a cozinha do Terraço Itália. A minha cozinha era mais moderna do que a Terraço Itália, do que eu coloquei ali. A gente colocou uma série de coisas muito bacanas. E um dos conhecimentos que veio muito forte quando a gente montou essa loja no Shopping Light é aquela coisa de você comprar um ponto na planta, né? Onde tem 1.000 promessas. Então tinham 1.000 promessas no Shopping Light, onde passa 1 milhão de pessoas na porta, publicou A, B e C, num volume bastante grande. E o que faz um shopping dar certo, na verdade, é um mix de lojas que tem ali dentro. E quando eu vi o mix de lojas, eu falei assim, poxa, tem lojas muito bacanas, né? Uhum. E a gente que viajava muito, via os grandes centros, Argentina, Paris, Estados Unidos, você vê os centros são muito bacanas, né? Sim. Os shoppings são muito, São como se bem diz, montados, né? muito bem montados. Ele é A feito para experiência é muito boa de turista, compra, até pra é, passear, né? até para passear, exatamente, É. vira ponto de referência. E um prédio icônico como o Light, né? Eu falei, uau, vou investir todas as minhas fichas ali. Eu já tinha feito várias marcas de franquia darem certo, eu falei, vamos colocar a nossa experiência ali. Porém, eu tinha 15 anos de experiência, não era tanta experiência como, óbvio, agora nós temos. E, e ali não deu certo, cara. Não deu certo por quê? Porque a comercialização não comercializou todo com aqueles prováveis lojas que estariam lá dentro. Eram lojas que tinham intenção de estar lá dentro. E eu me iludi achando que eles estariam de Estava fato. 100%, né? E aí, como eram pessoas mais experientes, né? E quando eles perceberam que a comercialização do shopping começou a perder o rumo, foi saindo um, outro e outro, e aí ficou um shopping extremamente popular e ficou uma coisa meio esquizofrênica no centro de São Paulo. E olha que na época a gente podia ter pego lá, ou no Vila Lobos, ou no Higienópolis, né? Shoppings que hoje são um Referência. sucesso, Aham. referência, e o Shopping Light, infelizmente, continua patinando até hoje, né? O sonho de fazer o centro algo icônico é uma coisa que depende um pouco de política, aí é um outro assunto. Mas o que importa dessa história é o quê? Quando não deu certo, uma pessoa que fazia um trabalho muito forte para o Reinaldo Varela, que é do Divino Fogão, que era a Lico, que fazia Feng Shui.
ele me apresentou ela porque eu falei assim, pô, Reinaldo, olha como está a situação, o que que eu faço? Falei, fala com a Lico. E a Lico me mostrou algumas questões do Feng Shui em termos de projetos. E eu aproveitei que na época era vice-presidente da Bredia Brasil e comecei a observar em todos os grandes restaurantes do segmento daquela época que algumas particularidades todos eles tinham, os lugares de grande sucesso. E aí me virou, em algum momento virou a chavinha e eu entendi a fórmula do sucesso, que é isso que eu estava te falando. Tem algumas questões ligadas ao Feng Shui, sim, mas tem uma questão muito forte ligada ao empreendedor, ao dono do negócio, né? Ou seja, eu ainda comento, eu sempre falo, né, quando você está me contratando, eu enxergo um projeto como uma pessoa, com a sua identidade, com sua característica como um todo. Então, como eu enxergo dessa maneira, tem muito restaurante que ele é prepotente, ou, ou quando você chega, você parece que ele está te olhando de cima, ou que ele está de braço cruzado, ou que ele está de costas. É interessante quando você muda a visão. E o restaurante ele tem que ter uma identidade única e uniforme. E tem que ser ele tem que passar uma mensagem verdadeira. E não existe maior verdade do que o dono do negócio. Então, por mais que muito empresário fale assim, eu quero fazer esse negócio porque eu quero ganhar dinheiro, né? Muita gente fala assim, todo mundo vai às vezes muito focado no resultado. Qual que é a tendência? Restaurante japonês é tendência? Mas o cara não tem ligação nenhuma com o restaurante japonês. Vai dar certo? Pode até dar, mas é mínimo o resultado. Eu tenho um case muito bacana que chama Empório de Comidas. É uma rede que vem crescendo, ele está hoje com 15 ou 16 lojas. E o faturamento dele, tem muita rede com 50 lojas, não fatura o que ele fatura. Então você vê, o faturamento dele é de 3 a 5 vezes maior do que o concorrente, porque a verdade contada no negócio dele você sente. E tem uma entrega muito rápida e com uma qualidade muito boa, num custo médio, né? Um restaurante que não é um restaurante para elite, é um restaurante mais popular, mas ele atende todos os públicos. Então, o que que a gente enxerga com isso? Que quando você é democrático, você fala a verdade, você obtém o sucesso e retorno de público, sabe? E isso é um desafio na hora de falar com um potencial cliente, porque às vezes o cara tá só focado no dinheiro e, pô, dane-se minha identidade, eu quero o dinheiro, entendeu? Então, para ter uma ideia, até eu ter essa consciência, a gente fazia projeto para quem chegasse e pedisse para a gente. Depois que eu obtive essa consciência, a gente orienta o dono do negócio, o dono de restaurante, para que ele possa realmente ter o êxito dele. E se a gente percebe que ele não vai ter êxito, vou te dar um exemplo. Em certo momento chega uma pessoa que queria montar um restaurante para o público LGBT, numa região ali próxima da Paulista, Uhum. e vegano. É vegano, Bem nichado, é né? bem nichado. O nicho, assim, quer dizer, se tem um negócio desse tamanho, o cara tá num nicho desse tamanhozinho, né? Uhum. Ele falou assim, e aí, o que você acha que dá certo, né? Eu falei assim, olha, eu não vou ser prepotente e falar que não dá certo. Eu falei, dependendo do quanto dinheiro você tem, e na época não tinha rede social como tem hoje, que você divulga e o mundo fica sabendo de um dia para outro que você existe. Então era uma época que você tinha que fazer o marketing, e o marketing era muito caro. Era nas mídias tradicionais. Mídias tradicionais e tudo. Eu falei para ela, olha, se você tiver dinheiro para segurar isso aí de 5 a 10 anos, dando prejuízo e fazendo algo com qualidade, eu acredito que em 10 anos você cria massa crítica suficiente para esse negócio vingar. Caso contrário, não. E era uma pessoa que tinha tinha condições de fazer o negócio, sabe? E é óbvio que ela não fechou o projeto comigo e acho que não, nem virou, porque eu nunca não vi nada parecido sendo montado. Então a gente faz muito isso, Você né? acha que hoje em dia daria certo? Com as redes sociais, com a facilidade de você achar algo que é a sua cara, assim? Você acha que Se a que daria pessoa certo? acreditar, hoje daria certo. Se for algo de encontro à alma dela, daria certo. Eu tenho um exemplo muito bacana que eu tive o privilégio de trabalhar há um ano atrás com uma garota que é um espetáculo de empresária, de visão de tudo, que é a Suane, que ela tem um negócio que chama Grow Fit, fica ali em Balneário Camboriú. Uhum. Ela estava com 12 unidades, eu fiz o projeto da terceira unidade dela. Eu encontrei ela, inclusive, no NRA Show, Uhum. no evento, junto com outros empresários.
E quando ela veio falar comigo, eu ainda falei sobre isso com ela, né? Porque o dela, ela trabalha com produtos extremamente naturais, saudáveis, e ela não abre mão disso, né? Tá na E essência dela, na a essência identidade dela dela. é total voltada para isso. Por quê? Porque ela sentiu a necessidade dela mesmo, quando ela estava na universidade, de uma comida saudável e que não tivesse lactose, que não tivesse é, que não tivesse açúcares, que tivesse uma comida muito saudável. E aí eu tentei convencer ela que dava para a gente ampliar um pouquinho esse mercado, e aí eu vi que era a essência dela, e eu falei assim, você está certa, Suane, vamos seguir sua essência, porque com certeza hoje você consegue comunicar isso daí para o mundo. Ela já está, acho que na quinta unidade lá nessa Que região, legal. e imagina, é uma região que não tem o poder de negócio de São Paulo. E eu sei que ela está se preparando, ela tem a indústria dela está muito bem feita, os pães que ela faz são maravilhosos, os doces que ela faz são maravilhosos, os salgados são maravilhosos, ou seja, é um mercado bem nichado, mas que já tem público, né? E tem público em Balneário Camboriú, ela está com 5 unidades, imagina. Caramba, só em Balneário. Só em Balneário. E aí ela tem uma proposta para ir para Florianópolis. Eu sei que ela vai chegar em São Paulo também. Quando ela chegar em São Paulo, acho que ela vai voar, vai Vai explodir. decolar, vai explodir. Ela está fazendo a lição de casa muito bem feita. Então, assim, está muito bem assessorada, né, para os cardápios, para as formatações de cardápio, para você ter um custo-benefício bacana, tanto de produção, para chegar no cliente algo viável financeiramente também, e com sabor, e sem que você fique com aquela comida, porque é química, né? Uhum. Com aquela comida que possa te dar algum mal-estar depois que tem isso. A comida saudável, se não for muito bem equilibrada, se não for muito bem estudada, ela te dá gases, ela não é legal. Uhum. E ela está conseguindo resultados bárbaros. Então, assim, é um exemplo que eu estou te falando Sim. que isso, ela está nichada, mas é um nicho que ela tem público e tem mercado para isso. Legal. E você falou que fez mais de 1000 projetos, assim. Tem algum que é muito icônico, assim, de uma ideia muito diferente, que você achou que era muito improvável e deu certo? Que era muito improvável que não deu certo e que deu certo. Não, eu acho que esse da Sony eu acho que é um diferencial. Até uma vez a gente fez uma na cantina do ângulo, vamos dizer assim. A pessoa nos chamou de uma forma despretensiosa. Uhum. O ângulo na época tinha uma linguagem arquitetônica e ele estava muito ultrapassado. Era uma cantina bem cantina de escolas bem antigas, sabe? E, inclusive ele era muito roubado e ele me contratou para fazer um projeto para cumprir a tabela ali. Uhum. E a gente colocou, tinha tanta falha, então a gente tirou o caixa da. Era um quadrado, um local pequeno, onde passa 5.000 alunos na hora do intervalo. É uma Imagina, o caos que maluquice. deve ser. Então a gente tirou os gargalos, então, tirou o caixa ficou afastado, a pessoa escolheu antes de ir para o local para se servir. A gente criou estações de trabalho onde fica tudo na frente do funcionário, o funcionário não vira de costas, porque quando virava de costas ele era roubado. E a agilidade aumentou muito. Um mês depois, o cara me ligou e falou assim: pô, Edgar, se eu sonhasse que ia ter metade ou 10% do retorno que eu tive, eu teria te chamado antes. Eu falei assim: eu quintupliquei meu faturamento depois da obra. Então, Uhum. essa foi uma surpresa. Eu sabia que ia aumentar, mas nós Não tanto. quintuplicamos. Mas é isso, é conhecimento de causa, entendeu? Uhum. É conhecer quem ele é, conhecer o público dele e as necessidades, para que você possa fazer uma entrega rápida, com qualidade, de acordo com a necessidade do público dele. Porque em torno ali do ângulo tem muitas lanchonetes, muitos restaurantes, então o que ele não conseguia absorver ali, o pessoal, e o limitante é a fila, né? O pessoal vê aquela fila gigante, o pessoal já vai embora. Então a gente conseguia fazer com que Não tinha uma demanda que ele não sabia aproveitar. a gente conseguiu fazer com que ele tivesse com mais de 20 pessoas sendo atendidas sem fila, Caramba. entendeu? Então essa foi uma forma também da gente fazer com que ele crescesse. Então, quando tem fila, a pessoa sabe que ele vai ser atendido rápido. É algo parecido com o empório de comidas. Quando tem 30 pessoas na fila, o 30º sabe que o prato dele vai chegar em 8 minutos. Muito Porque rápido. é muito rápido. E comida de mãe, feita na hora, né? Que esse é o segredo que a gente colocou dentro do negócio dele. E como que faz isso? Na fila que tem normalmente está nas praças de alimentações,
Na fila, os atendentes já vão tirando o pedido. Quando você chega para pagar, seu prato está saindo praticamente junto com você. Então, não tem mais esse perigo. Isso daí, estou falando de projeto de, acho que 8, 10 anos, porque agora ele já tá com loja de formatos maiores. Isso quando as lojas dele tinham 55 metros quadrados. Hoje ele tem lojas de 250, 300 metros quadrados, onde ele achou uma outra equação, onde ele tem um espaço kids, ele tem os lugares dele, que é bem a questão da experiência, né? Sim. Quando você está na praça de alimentação, a experiência se limita à sua fachada. Mas mesmo assim, por exemplo, vamos falar de fast food, né? Quando eu tenho um balcão ali na porta, é aquilo que eu te falei, é como se ele estivesse assim, falando assim, vai logo, deixa o próximo chegar. Parece que tá A linguagem do apressando. fast food é essa. Sim. Então, qual o cuidado que a gente toma? A gente está com um novo cliente agora, chama Empório Parrilha, que ele tinha um balcão na frente, ele é comida bem popular, um balcão na frente, onde a pessoa ficava uma fila indiana, 20, 30 pessoas, e só que o atendimento é muito lento, porque um deve ficar atrás do outro. Uhum. Então, eu acabei de fazer o segundo retrofit deles, que a gente fez em apenas 7 dias, hein? A gente mudou totalmente a cara da loja dele, fazendo com que o cliente entre, e é algo parecido com o ângulo que eu comentei com você. Eu coloco 20 pessoas lá dentro, não tem ninguém na fila. Aí que começa a aparecer fila. Só que quando entra fila, as pessoas não ficam em fila indiana. Eu faço com que eles girem. Uhum. Então, isso tudo aumenta a velocidade. Então, eu faço com que um negócio que faturava um X, fature 4x, mudando totalmente o apelo. Primeiro que eu convido a pessoa para entrar. Então, se eu convido para entrar, eu tenho que mostrar para que ela se sinta dentro de uma atmosfera Sim. e ter uma experiência de uma comida diferenciada. E aí eu atendo com agilidade e tudo isso daí vai se somando. Cara, que legal. É quase como um fluxo, né? Você vai Vou direcionando o consumidor. trabalhando o fluxo para que isso ocorra. Aí, voltando no empório de comidas, as lojas dele já tem uma área maior. Ele percebeu, principalmente na pandemia, que teve a oportunidade de fazer lojas maiores, como no Shopping Interlagos, que a gente fez uma loja de quase 400 metros quadrados. Depois a gente fez no Shopping União. Minto, o Shopping União foi antes. Tinha 350 metros quadrados de Shopping União. E apareceu uma oportunidade para fazer no Shopping Campinas, uma loja de 900 metros quadrados. Então, como era muito amplo, a gente fez um boliche, fez uma área kids. E aí ele percebeu que essas experiências todas faz com que ele fidelize e traga público. Então, é como ele fala assim, as pessoas não vêm ao shopping e vêm na minha loja. As pessoas vêm na minha loja para vir ao E acaba indo shopping. ao Ou shopping. seja, as pessoas, eu viro a referência para a pessoa. E é isso que a gente costuma trabalhar. E o que você acha que, por exemplo, restaurantes mais erram nessa questão de experiência do cliente? Principalmente nos dias de hoje, as pessoas procuram ver muito o que é moda e procuram fazer muito o que vai causar um grande impacto nas mídias. Só que, se você for no local, você não vê o movimento que deveria ver, entendeu? E isso daí acho que é o maior ponto. Porque, assim, quando você vai se alimentar, todos os seus sentidos são abertos. Uhum. Então, as verdades, as mentiras, elas aparecem. Você não precisa falar para a pessoa. Então, a pessoa sente a hora que ela está lá. Então, esses lugares, às vezes, eles dão um boom em determinado momento por conta de mídia social, mas depois cai e não volta mais. Né? Você acha que tem uma discrepância, então, entre o que é prometido e a entrega? O problema é que a experiência tem que ser uma experiência verdadeira, não pode ser Uhum. falsa. A realidade é essa. Entendi. Né? Quando você faz só para aparecer, essa prepotência, essa arrogância fica impregnada no negócio. Entendeu? E eu acho que esse é um dos maiores erros. Caramba. Quais são os elementos que tornam um restaurante bem sucedido, então? Hoje em dia, se você falar, por exemplo, em alta gastronomia, você não vai ver ninguém do segmento de alta gastronomia que não fale de consciência ambiental, consciência do produto, que é a base para ele poder trabalhar. Então, assim, você trabalhar com tecnologias, equipamentos que te propiciem um melhor conforto térmico, melhor utilização das energias, que te proporcione padronização. Então, tudo é processo, né? Ter um negócio, um restaurante é um grande negócio, é uma grande indústria. E hoje não tem mais espaço para amador. Infelizmente, outro dia eu estava numa palestra até com uns amigos, que a gente comentou agora há pouco, a Natália Cifontes, e vários outros amigos, e até ficou meio polêmico isso, né? Óbvio que tem as exceções, né? Aqueles pequenos que dão certo e vão crescer, sempre vai ter.
Mas esses daí são as pessoas que têm isso daí muito nato, da alma de receber. Porque o dono de Algo restaurante instintivo é quase, da instintivo. pessoa. O dono de restaurante, de uma maneira geral, ele tem o prazer em receber. Prazer em receber todo dia em casa, né? Então, quando ele começa, às vezes, crescer o negócio, qual que é o desafio dele? É mão de obra, fazer com que a mão de obra compre a sua ideia e vire dela. Você não consegue fazer tudo você Não mesmo. consegue. É. Então, assim, qual que é o dilema? Eu tenho que criar algo tão verdadeiro que eu crie verdadeiros fãs, advogados de defesa do meu negócio, que queiram estar comigo, como é o caso da Suane. Então, você pega as pessoas que trabalham lá, são pessoas que amam comida saudável, amam receber, amam aquele lugar, Uhum. entendeu? E você sente isso. Então, fica mais fácil você treinar essa mão de obra que está engajada dentro do seu objetivo de vida, sabe? Faz quase como uma cultura do restaurante. É a cultura. A A cultura. palavra, a Uhum. palavra correta é essa. É você ter a cultura da sua empresa muito clara e trazer pessoas que possam ser aliadas para que isso se materialize. E hoje, a maior parte dos seus clientes são empreendedores de primeira viagem no mundo do restaurante, ou são pessoas que já têm redes, já têm restaurante, e, cara, Na, eu preciso melhorar, os processos não estão dando certo. Aí vou ser muito honesto com você. Eu evito cliente de primeira viagem, Por quê? porque eu sou muito caro para eles. Uhum. Eu sou muito caro para eles e eles não conseguem entender 10% do que a gente está falando. Então, o Eles trabalho de E aí eu explicar. vou te explicar o porquê, até para entender. O cliente de primeira viagem, ele está com a verba limitada. A maioria tá, e ele só está pensando em números. Então ele já me acha caro. Ele tá com medo tremendo de errar. Tá? Estou investindo num projeto, vou investir um pouquinho mais, mas olha, não posso passar disso daí. Então, primeiro, ele me dá, sem exagero nenhum, 5 vezes mais trabalho do que um cliente que já é do segmento. Porque, vou te dar um exemplo, se eu chego num restaurante que está em funcionamento, eu bato o olho, na primeira conversa com o cliente, eu já falo pontos que ele não precisa me falar, pontos que estão falhos, que ele começa a se identificar e aí começa a ter essa tal da segurança. Ele fala assim, poxa, posso Ele sabe o que chamar, tá falando, né? posso chamar de Edgar porque ele sabe do que está falando. Ele está enxergando problemas que eu nem relatei para ele só de chegar aqui. Então a gente tem essa visão do negócio dele. E tudo que eu falo soma para o negócio dele. Então, uma pessoa experiente, eu não vou falar em números de investimento, mas eu vou te dar um exemplo. Eu fiz o Fritos e Assados, restaurante de 50 anos, que tem ali no Brooklyn, em São Sim. Paulo. Uhum. Ele trabalha com delivery e tem salão. Então, ele saiu de uma operação de 250 metros quadrados para uma operação de 1.300. Nós construímos do zero, fizemos garagem e tudo. Do valor que a gente previu que ele ia investir, ele investiu mais ou menos 30% a 40% a mais por opção dele. E a gente dando as várias opções. Então, por quê? Porque ele sabe que pode investir em determinado equipamento, porque o retorno do equipamento é em 6 meses, 8 meses, paga o próprio equipamento, porque ele vai dar eficiência, vai dar Uhum. qualidade. Então, eu não preciso gastar tanto argumento mesmo que eu esteja trazendo novidade para o cliente, porque se eu trago novidade para ele, ele vai na cozinha central, ele vai testar, ele vai falar, puxa, isso daqui, ele sabe fazer a conta, sabe, puxa, que vai me dar retorno. Sim. E aí o cara ele quer o melhor. E como é um restaurante único, e ele tem um movimento muito, muito forte. Então, por exemplo, eu tenho 2 sistemas de exaustão, eu tenho 2 sistemas de refrigeração central para não parar. Eu tenho um monitoramento da parte térmica, eu tenho a eliminação do lixo orgânico, Uhum. eu tenho energia solar, ou seja, a quantidade de itens que eu tenho é muito grande. Então, nessa área toda, eu tenho apenas 2 equipamentos de ar-condicionado de 40 BTUs. 46 BTU. O restante, ela é tudo com ventilação cruzada, é um local super agradável. Então, o consumo de energia dele é muito equilibrado. E é um cliente que acabou investindo muito mais do que deveria, por precaução ou pelo retorno que ele sabia que ia dar. E outra história, em um ano e meio, 1 ano e 8 meses, ele teve retorno do investimento do capital que ele fez na casa. E estou falando de valores altos, Sim. Uhum. de valores bem altos. E aí, quando eu pego o maneiro de primeira viagem, ele pergunta
pai, pergunta para o marido, pergunta para todo Pessoas que mundo não sabem como e quer, funciona o meio. e quer equiparar conselhos de pessoas que não entendem nada do segmento com a gente que tá há 35 anos no segmento. Óbvio que eu não tenho a resposta para tudo, mas muitas coisas a gente tem o direcionamento. Então, eu saio caro para essas pessoas, marinheiro de primeira viagem, e eles saem muito caro para mim. Então, eu evito ao máximo. E os meus melhores clientes são os mais experientes. Quanto mais experiente, mais ele vai ter proveito do nosso trabalho. Mudando um pouco de assunto, como que é o processo para dar essa identidade para um restaurante, principalmente na parte estética? Eu vou fazer um paralelo aqui. Às vezes a gente vê na TV a casa de um famoso, alguma coisa assim, e a casa é tão exuberantemente linda, mas você olha e fala, não é possível que alguém Fria, mora aqui, falta fria, alma, falta alma. falta alma. Como que dá esse toque num restaurante? E Principalmente na questão estética. é justamente tirar a vaidade, Uhum, né? Como você falou, minha formação é engenharia. Eu sou, e vou contar aqui uma história. Esse meu primeiro sócio, o Antônio Pereira, ele era engenheiro civil. E eu já tinha prestado para arquitetura na Belas Artes e na USP e não tinha entrado. uhum. E aí eu ia prestar para o Mackenzie. Você fez Mackenzie também? E que sorte que eu fiz Mackenzie. E esse meu sócio falou assim, Edgar, arquiteto você já é. Você já toca nosso departamento de arquitetura, você nasceu com esse dom de arquitetura. Eu sempre adorei desenhar Uhum. e criar. Ele falou assim, vai para a engenharia, porque vai te abrir a mente, você vai conseguir materializar tudo que você projetar. Completar o outro lado da. E aí ele perguntou, Mackenzie, o que você prestou? Eu falei assim, ainda não, eu falei assim, ainda não coloquei. Ele falou assim, então põe engenharia. E o destino quis que eu fosse engenheiro, porque no Mackenzie eu pus para engenharia e entrei no Mackenzie. Uma abordagem diferente para a profissão, né? Vou primeiro complementar essa parte que talvez seja menos inata para ter esse. E eu vou te falar uma coisa, eu acredito muito no que ele fala, porque eu gerencio a equipe de arquitetos há 35 anos, já passou muita gente por mim. Criar em arquitetura é algo que poucas pessoas conseguem. É engraçado isso, porque tem que tirar a vaidade. Então você tem que enxergar o outro, o projeto é para o outro. E para dar identidade do negócio, eu tenho que realmente tirar. Óbvio que eu tenho um mapa de influências de quem eu sou, que vai influenciar alguma coisa na visão que eu tenho de você, por exemplo. Uhum. Mas eu vou me basear em quem você é. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de restaurante mineiro, vai Império Mineiro. Tem muita coisa na decoração que não é exatamente o meu gosto pessoal, mas é a cara da dona, e ela vibra, o prazer que ela tem com o que está lá dentro, Uhum. ela está impregnado no negócio dela e dá certo, entendeu? E aí o cliente sente. É o que você está falando. Muitas vezes você vê casos que o pessoal investiu milhões e você enxerga esses milhões, mas fala assim, mas falta alguma Falta alguma coisa, coisa. tá fria, né? Uhum. E é o que a gente está falando sobre. eh, Você não mente para a hora do seu ato de se alimentar. Seus instintos mais primitivos eles são aguçados, são 5 sentidos. Uhum. Então toda a intenção fica no projeto. Então a intenção tem que ser de receber, e receber com qualidade, de uma entrega verdadeira. Se isso estiver impregnado no projeto, o cliente sente isso. Isso você não consegue mensurar, entendeu? A maioria das pessoas que acabam abrindo restaurante pela sua experiência, elas são pessoas que já cozinhavam, gostavam de cozinhar e tinham o sonho de ter um restaurante, ou mais via mesmo o restaurante como um negócio, ou até mesmo como uma expressão de si mesmo, sem nenhuma experiência prática mesmo de cozinhar. A maioria das pessoas que tem sucesso nesse segmento, e é o que eu falo, esse segmento não existe meio termo, gente. Ou você ou tem sucesso Uhum. ou não tem meio Ou dá errado. termo, porque é muito trabalho. Ser dono de bar e restaurante é cuidar de 1.500 a 2.500, 3.500 itens por dia. É muita coisa. Ninguém faz isso sozinho. Então, para dar certo, ela tem que ter uma paixão muito grande. Então, assim, todos que têm muito sucesso amam isso, amam receber em casa. Uhum. E aí ele transfere isso pro seu negócio, entendeu? E tem que ter essa generosidade. Então, por exemplo, aquela história de alguns que você vê às vezes em alguns realities de chefes arrogantes e tudo. Desculpa, chefe arrogante não tem espaço para ter sucesso em negócio. Isso é mentira. Uhum. Isso é algo então construído. É construído. Uhum. Essa É para televisão é mesmo. só para televisão. Uhum. Então, tem muitos chefes aí que até mudaram a postura ao longo do tempo,
por enxergar isso. Que bom, né? Uhum. E aí consegue hoje obter sucesso, mas tem que ter essa alma de receber. Tem que ter essa alma de receber, porque o trabalho na cozinha é muito pesado. Então, é muito puxado, né? Então, assim, um dos grandes problemas do segmento é realmente a mão de obra. Então, como você fazer com que as pessoas que estão lá estejam engajadas e não façam a coisa com tanto sacrifício, que não seja pesada. Então, é, por isso que eu acho que a identidade, ela é ela contribui muito para você trazer uma equipe engajada, porque um restaurante que dá resultado, ele acaba distribuindo o resultado para todo mundo. Então, por exemplo, a gente trabalha com cozinhas abertas, e não acredito, isso desde sempre, Uhum. né? Não acredito em cozinha fechada, enclausurada, onde a pessoa é como se fosse um escravo, Sim, entre aspas, sim. um serviçal, vamos usar a Parece que palavra. tá escondido, Está né? Não pode ver a escondido. pessoa. Então, e é bem isso. A hora que está fechado, não está escondido. Sim. Vocês têm medo do quê? Você tem medo de mostrar o quê da sua cozinha? É o contrário. É a oportunidade de mostrar que tem higiene, que tem qualidade, Gera confiança, né? gera confiança. E o funcionário, ele tem o seguinte, ele sabe que ele está sendo visto. Então, ele tem que ter orgulho do que ele está fazendo, né? Ele tem que ter orgulho que o restaurante está lotado. Ele enxerga que está lotado, pessoal, vamos acelerar aqui. Então, fica alguma coisa meio que natural, entendeu? Ele fica até mais colado com a realidade do que tá acontecendo, né? Parece que ele faz mais parte do. Ele se sente, exatamente, participe realmente do negócio, né? Então é fundamental. Cozinhas agradáveis, funcionais, processos e que a entrega seja muito, muito bacana para que todos sintam esse resultado, né? E, Edgar, vocês também ajudam o proprietário na parte de gestão? Na verdade, na parte de gestão, não. A gente entende bastante disso, até porque a gente já teve bar, restaurante, a gente já chegou a controles bem profundos do sistema de CMV, com fichas técnicas. Tem um sistema da Colibri Paturi, que na época do nosso restaurante a gente chegou a níveis de controle, que Uhum. quando eu liguei para o Maurício, que era o dono da Easy Sistema na época, hoje é Aloha, o Maurício falou assim, pô, Edgar, não sei te responder isso aí, porque nunca ninguém chegou nesse ponto. Uhum. Então, a gente aproveitou nosso conhecimento de engenharia e colocou um estagiário lá, colhendo todas as informações para poder alimentar. Então, a tecnologia é muito boa desde que você consiga alimentar e utilizá-la. Não é só captar os Não é dados, só também tem captar os que. dados. Então a gente conhece bastante como funciona. Então até por isso que a gente consegue ajudar muito ao empresário do segmento a crescer nesse segmento. Mas aí nós temos parceiros super competentes que fazem ficha técnica, que ajudam a criar processos, que ajudam a trabalhar com a mão de obra, treinamentos, porque tudo isso é importante. O segmento está bem profissional, sabe? Então Uhum. cada um no seu quadrado é importante. Que legal. E falando em tecnologia, quais são as tendências que você vê hoje no mercado? Todo esse crescimento de IA, ou até mesmo tendências que não sejam tecnológicas, mas de consumo, enfim. Olha, uma tendência real e aplicável hoje é essa consciência da energia que o restaurante consome e que desprende. Então, nós temos hoje equipamentos super funcionais e super tecnológicos que conseguem controlar a temperatura do produto sem trazer calor, por exemplo, para o ambiente. Então, eu vou Uhum. gerar muito menos energia para esse equipamento e focando exatamente no produto, por exemplo. E reduzo dessa maneira a dissipação de energia para o ambiente e de ter equipamentos de renovação de ar muito carregados, vamos dizer assim. Então, temos também o trabalho que é fundamental você pensar na eliminação do lixo orgânico. Então, para mim é inconcebível um restaurante ter câmaras de lixo para lixo orgânico. Para mim, eu acredito que na higienização, nós estamos aqui na Neta que fala de higienização, Uhum. eu acredito que a eliminação do lixo orgânico, o ideal é que seja na hora que ele vá para a higienização, que você elimine todo esse lixo orgânico, que dá para reduzir para 10% do volume e pode até virar um composto para adubo, por exemplo. Caramba, que legal. E dessa maneira eu não fico transportando nem estocando lixo dentro do meu restaurante. E aí tem equipamentos eficientes, como uma máquina de lavar louça, é fundamental. Existem elementos básicos, né? Máquina de lavar louça, ela vai me dar uma segurança de higiene,
vou estar ligado às exigências da Anvisa, vou ter padrão de trabalho, assim como equipamentos que me proporcionam, por exemplo, padrão e qualidade de entrega, né? Tem um exemplo bacana, o Paulo Barros, ele demorou, parece, 2 dias junto ao Mirobi para padronizar dentro de um turbo-chefe a focaccia que eles vendem numa mosteria. Uhum. Então, o que acontece? A hora que você cria um padrão, eu crio uma programação, um equipamento que eu consigo colocar esse produto, fica a prova de funcionário. Toda vez que eu coloco lá, ele vai sair no mesmo padrão, com a mesma agilidade. Então, essa tecnologia que já existe está muito acessível hoje. E é muito fácil quando você quer investir em tecnologia, pedir para as empresas fornecedoras desses equipamentos fazerem a conta de chegada ou para um consultor ou para um técnico, nós fazemos isso aí também, que mostra o retorno do investimento desse equipamento, que vai te dar padrão, vai te dar entrega, vai te dar qualidade. Então, hoje não dá para pensar em ter um restaurante um restaurante de grande volume sem ter tecnologia. Sem contar essa parte que a gente estava falando agora há pouco, né? De reconhecimento facial, de hábito de consumo. Então, tudo isso daí já existe no mercado, dependendo do seu tamanho e do quanto você já galgou em termos de controle do seu restaurante, você pode chegar num nível de controle de venda também, de potencializar a venda através disso. Não, que legal. Cara, Edgar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha gostado da conversa. Gostei, Matheus. Obrigado a vocês pelo Que convite. bom. Se quiser deixar suas redes sociais, enfim, onde as pessoas podem te encontrar, se fizer sentido para você. Eu acho que o mais fácil hoje é Instagram, né? Uhum. Então é Edgar Ribeiro, _Arc, ou Arquitetura de Restaurante. Se você chegar no nosso Instagram, lá tem um pouquinho de tudo que a gente faz. Não, show. Pessoal, siga também o Instagram da Netter, @NetterLavadoras, e também se inscreve no canal do YouTube, Netter Talks. Beleza? Valeu! Obrigado.